O jornal O Globo trouxe nos últimos dias um atrito entre o ministro Gilmar Mendes, do STF, e o ministro do Trabalho do governo Lula, Luiz Marinho, que teria criticado a decisão de Mendes de suspender todos os processos referentes à pejotização no país. Os dois daí teriam conversado por telefone e se acertado. Mas o impasse sobre os chamados PJs segue. Para a gente conversar um pouquinho sobre essa atuação do STF em relação ao trabalho, nós recebemos hoje dois professores. O professor Rodrigo Carelli, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e o Cássio Casagrande, que é professor da Universidade Federal Fluminense. Os dois são autores do livro A Suprema Corte contra os Trabalhadores. Sejam super bem-vindos os dois. O título já diz muito sobre essa relação, sobre a natureza da relação do trabalho. É de fato dessa forma que vocês enxergam o STF lidando com questões trabalhistas? É de uma maneira extremamente negativa que a gente pode ver essa relação? Bom dia, professores. Quem deseja começar a falar um pouquinho sobre isso para a gente? Posso começar? Não, Vamos lá. então, boa tarde a todos e todas. Prazer estar aqui e deixar claro isso que é a questão central em relação às relações de trabalho no Brasil atualmente. O Supremo Tribunal Federal está fazendo um aprofundamento radical da reforma trabalhista, desse processo de reforma trabalhista que começa lá em 2016. E ele o faz, a Suprema Corte está fazendo por dois modos. Um, revendo pontualmente a legislação trabalhista em vários aspectos, revendo a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Isso, vamos dizer aí, no pontual, mas também está com uma coisa extremamente importante, que é justamente o que você acabou de dizer, que seria uma proibição da justiça analisar a fraude nas relações de trabalho quando envolvesse um contrato civil. Algo que é inédito no mundo. Isso não existe em lugar nenhum do mundo, isso é uma jabuticaba. Isso, se mantiverem as decisões, porque já temos decisões sem efeito vinculante de vários ministros, pelo menos 9 ministros. Se for mantido com efeito vinculante isso desta feita, o que vai haver é que teremos a reforma mais radical que já existiu no mundo, não só no Brasil, que já existiu no mundo, com a questão muito triste, muito complicada, que é uma reforma feita por uma justiça, pelo Poder Judiciário, sem nenhum voto. Então, isso que é extremamente complicado, né, quando a gente fala, e o título do nosso livro pode parecer algo bem alarmista, mas a gente se sente como aqueles cientistas no filme Não Olhe para Cima, né, porque o meteoro está vindo, e o meteoro está sendo lançado pela Suprema Corte. Uma vez que possa ser blindadas as empresas de um questionamento, como eu disse, que existe em todo mundo, em qualquer lugar do mundo, questionamento de dizer, olha, aquele contrato civil que eu assinei, em verdade eu assinei porque eu estava precisando, mas na verdade eu era tratado como um empregado, ou seja, era uma fraude, como determina a recomendação 198 da OIT e também a lei brasileira, artigo 9º da Consolidação das Leis do Trabalho, uma vez blindado, não haverá mais pessoas contratadas como empregado no país. E as consequências são gigantescas. O meu colega, o professor Cássio Casagrande, pode demonstrar quais são as consequências. São vastas em toda a sociedade brasileira. É um problema que atinge toda a sociedade brasileira. Professor Casagrande, quero ouvi-lo então sobre essas consequências. Veja, se prevalecer o entendimento que vem sendo decidido pelo Supremo Tribunal Federal em decisões monocráticas, da maioria dos ministros, aqui é bom ressalvar que os ministros Fachin e Flávio Dino têm se posicionado contra essa opinião majoritária, se prevalecer essa ideia de que as empresas podem contratar trabalhadores como pessoas jurídicas, como microempreendedores individuais, a CLT ela se torna facultativa, não é? Ela só vai ser observada se o patrão quiser. Ou seja, não vai mais ter horas extras, 13º salário, descanso semanal,
não haverá mais seguro-desemprego, fundo de garantia, porque o trabalhador pejotizado não tem direito a essas conquistas e direitos sociais que estão na Constituição. Mais grave ainda, no caso, por exemplo, de trabalhadoras mulheres. Se acontecer um assédio sexual, elas não poderão mais reclamar na Justiça do Trabalho, porque a trabalhadora pejotizada, ela é uma empresa. A empresa não sofre assédio sexual. Os trabalhadores de orientação sexual distinta, não é, que eventualmente venham a sofrer uma demissão discriminatória, igualmente não podem mais invocar a lei antidiscriminação, porque eles serão tratados como empresas, como microempreendedores. Isso tem, portanto, consequências terríveis para a garantia de direitos constitucionais dos trabalhadores. E mais grave ainda é o fato de que, na contratação de trabalhador pejotizado, as empresas não são obrigadas a fazer a contribuição previdenciária. Então, há um risco de quebra e falência da Previdência Social. É muito estranho que os ministros do Supremo Tribunal Federal não estejam atentos a isso, né? E até um paradoxo: a Corte Constitucional, através dessa decisão, determinando que o trabalho possa ser contratado através do direito civil, a própria Suprema Corte está abolindo direitos constitucionais dos trabalhadores previstos no artigo 7º da Constituição. Então, as consequências dessa eventual decisão são muito graves. E nós esperamos que a sociedade civil, os sindicatos, especialmente, os trabalhadores organizados, as centrais sindicais e o próprio governo do Partido dos Trabalhadores, né, que está no poder no Executivo Federal, desperte para esse problema e se mobilize no sentido de exercer lá sua influência junto ao Supremo Tribunal Federal para convencer os ministros de que essa pejotização ampla, geral e irrestrita não pode ser aprovada. Professores, há um entendimento por parte da sociedade de que o STF, o Supremo, realmente é o guardião da Constituição. No entanto, a gente tem visto que há influência sobre o Supremo para se mover dessa maneira como a gente tem visto. Quais são essas influências? Deixa eu voltar para o professor Carelli e depois eu vou com o professor Casagrande. Bom, enfim, essas influências, né, nós poderíamos dizer que elas, como bem disse o ministro do Trabalho, e nessa disputa aí ele está correto, né, ele vem falando sobre esse aspecto, a gente acha que tardiamente que ele está tocando nisso, mas ele está tocando, é que as razões não são plenamente jurídicas, realmente são ideológicas, é uma construção ideológica vinda do Supremo Tribunal Federal e, como eu disse, é a mais radical de extrema-direita de todo mundo. Não existe nenhuma proposta igual em governos de extrema-direita, nem o governo Bolsonaro propôs nada parecido. No governo Bolsonaro se dizia, não, pelo menos o artigo 7º da Constituição nós não vamos mexer, queria mexer na CLT. Agora não, são todos os direitos que são eliminados. Então, há aí uma construção ideológica, e aí a gente não sabe até quando, né, os congressos internacionais financiados por entidades empresariais, que os ministros participam no mundo inteiro, o quanto que isso influencia nessas decisões. Mas que há uma vertente de proteção e blindagem das empresas contra os trabalhadores, isso está muito claro. E que essa é uma construção ideológica, muito mais do que jurídica, porque não há base jurídica. Os ministros não trazem um diálogo com nenhuma doutrina brasileira ou estrangeira, simplesmente porque não há. Simplesmente porque aquilo que está sendo construído é da criação da cabeça dos ministros. Uma questão completamente ideológica contra a nossa Constituição, contra o texto da nossa Constituição, que traz direitos fundamentais claros e uma relação de emprego
clara como a base da nossa sociedade. É isso que está sendo destruído em uma substituição da gente não sabe o que se quer colocar no lugar, né? Porque as influências vão muito mais do que a Previdência, por conta até da própria tributação diferenciada das pessoas jurídicas. Vai haver um rombo também nas contas do governo. Então, é um caos. Por quê? Obviamente que, como se sabe, né, as pessoas jurídicas elas recebem, as pessoas contratadas como pessoas jurídicas, principalmente como MEI, elas recebem, elas têm uma renda menor do que aquelas empregadas, obviamente, pela própria proteção do sistema sindical, né, a não aplicação de pisos salariais e tudo mais. Ou seja, é uma tragédia anunciada, por isso que eu falei vem aí o meteoro, e o meteoro está sendo lançado pela Suprema Corte Brasileira. É interessante, né? A gente está falando, inclusive, esse meteoro, né? De ataques à CLT, principalmente, e tudo que a gente tem em relação ao direito do trabalho. Existe essa nova categoria agora de motoristas de aplicativo, de entregadores, que é algo inédito para todos, né? Inclusive, a Justiça vem buscado entender como agir com essa nova categoria que surge. Como vocês enxergam essa relação, de fato, agora da justiça com essa categoria? Porque eu sei que a gente tem algumas decisões por parte da justiça contrárias ao estabelecimento de vínculo, né, entre esses trabalhadores e as empresas para as quais eles trabalham. A gente conversou recentemente aqui com o representante do BREC dos APPs, que é essa organização dos motoboys, dos entregadores. E eles me pareceram, conforme essa entrevista, contrários a esse estabelecimento de vínculo. Como vocês veem o futuro dessa relação e como a justiça pode lidar com tudo isso, professor Casagrande? Esse é um assunto complexo, evidentemente, não só no Brasil, em todo o mundo, não é? Mas é preciso lembrar o seguinte: nos países desenvolvidos, especialmente na União Europeia, a legislação tem caminhado no sentido de determinar que esses trabalhadores têm direitos trabalhistas, né? Eles não são, vejam, você mesmo disse, são trabalhadores. Ninguém duvida que o entregador do iFood, o motorista do Uber, são trabalhadores. Só que, atualmente, eles são classificados por um decreto do governo Bolsonaro como microempreendedores individuais. Aliás, eu chamo a atenção para o fato de que o próprio CEO do iFood já reconheceu que eles são trabalhadores, que eles são força de trabalho. Não é? Então, o debate tem que começar a partir daí. Eles são trabalhadores. A Constituição garante a trabalhadores, independentemente de ter vínculo ou não, direitos sociais e direitos previdenciários. Então, o debate tem que começar com essa premissa. Eles não são empresários, não são microempreendedores, eles são trabalhadores. Há uma controvérsia, não é? Se haveria ou não vínculo, mas eu também chamo atenção para te dizer que na Justiça do Trabalho, grande parte das decisões tem reconhecido o vínculo de emprego. Não é? Quem está cassando as decisões é o Supremo Tribunal Federal, que vai na contramão da legislação europeia e que vai na contramão, veja, de vários tribunais na Europa e até nos Estados Unidos, em alguns estados dos Estados Unidos, que têm dito que esses trabalhadores têm direito a direitos trabalhistas. Não é? Essa ideia de que eles não querem direitos trabalhistas é um pouco enganosa, não é? Até porque, vejam, por vezes se pensa no direito do trabalhista como aquele direito em que o trabalhador vai trabalhar das 8 às 18, não é? E hoje, vejam, existem trabalhadores que trabalham em casa, em home office, com flexibilidade, e estão protegidos por direitos sociais. Existe o trabalho intermitente, que foi aprovado pela própria reforma trabalhista, em que esse trabalhador, ainda que ele trabalhe 2, 3 horas por dia, ele está protegido pelos direitos sociais. Então, veja, nós temos uma lei trabalhista que é capaz de absorver esses trabalhadores. É verdade também que essas pesquisas às vezes são feitas de forma enviesada, porque assim, você quer ser trabalhador, você vai ter que recolher para o INSS, para a Previdência, você vai ter que pagar para o sindicato, e isso às vezes assusta o trabalhador, mas os trabalhadores, eles têm que pensar no amanhã, né? O que acontece? O trabalhador do iFood, por exemplo, ele recebe um salário tão baixo que, de fato, se você falar para ele que ele vai recolher para a Previdência, que ele vai pagar uma contribuição sindical, ele diz, eu não quero, né? Porque ele já ganha muito pouco. Mas eu pergunto a você, o que está acontecendo com esses trabalhadores quando eles sofrem um acidente de trabalho? Ontem mesmo aqui, eu vi a notícia aqui em Laranjeiras,
no bairro de Laranjeiras, um menino dirigindo uma moto do iFood foi atropelado e morreu. Como é que vai ficar a família dele sem pensão do INSS? E os que sofrem acidentes graves, em São Paulo, isso acontece todo dia, e ficam incapacitados e ficam lá sendo tratados no SUS por 1 mês, 2 meses, 3 meses, é uma conta que nós, contribuintes, estamos pagando. Então é ilusório achar que essas empresas não devem arcar com o custo social do trabalho, pagando previdência social. Lembre que nenhuma dessas empresas está recolhendo previdência. Uber, iFood, como todos os demais negócios do Brasil recolhem. A padaria da esquina recolhe previdência e consegue lucrar. E registra os trabalhadores como empregados, a padaria. Exato. Como é que o iFood, que é uma empresa que fatura bilhões, não pode fazê-lo? Então, são questões que precisam ser consideradas nesse debate. Se me permite Sim, também, claro. só acrescentando duas coisinhas. O Brasil, nessa questão, inclusive com os projetos de lei apresentados e discutidos, um apresentado pelo governo, está indo na contramão do mundo. A Europa tem agora uma diretiva que vai abranger todos os países da União Europeia, reconhecendo a relação de emprego desses trabalhadores e ainda fazendo algumas garantias pela própria, o que tem de novo, que é a questão do controle algorítmico. Mas não é só o mundo dito desenvolvido. Acabou de sair, acabou mesmo, o regulamento saiu essa semana. No México, a proteção com todos os direitos trabalhistas para esses trabalhadores. Né? Eles são assim, está na cara, você olha para eles, olha para as mortes, você vê que eles precisam da proteção, que eles necessitam da proteção. Então, há um cinismo no Brasil gigantesco em que, não, esses trabalhadores não querem ser empregados, eles não querem nem direitos, né? Imagina, eles não querem nem direitos e nem proteção. E aí eu diria, é a segunda coisa que eu quero dizer, eles são o grande cavalo de Troia no Brasil. Eles estão sendo incluídos aqui simplesmente para que, não, realmente há aí uma novidade, uma coisa, e o que vai acontecer? Todos serão iguais a eles, sem direitos, morrendo. Nós não sabemos quantas pessoas estão morrendo. Sabia que nós não temos essa estatística? Não temos a estatística de quantas pessoas são acidentadas, de quanto, agora que os médicos em hospitais de saúde estão preocupados com isso, estão anotando de onde vêm esses trabalhadores acidentados, que são milhares. Então, o Brasil está sendo construído, esse é o projeto, de todos viremos trabalhadores de plataforma, no sentido de que corramos atrás 12, 13 horas. Né? Nós temos agora essa campanha belíssima de acabar com a escala 6x1. Ela vai acabar, a escala 6x1, vai ser trocada por um 7-0. Por quê? Iguais os trabalhadores em plataforma. Todos trabalham 7 dias na semana, trabalham 12 a 14 horas por dia, sem proteção sindical, sem proteção sindical, sem proteção de regime de horas máximos, sem descanso, sem férias. Ou seja, uma população extremamente ultraexplorada, de uma maneira muito pior do que era na escravidão. O Supremo Tribunal Federal está nos remetendo de volta ao passado. No Brasil, anteriormente, no século XIX, nós trabalhadores éramos regulados pelo Código Comercial, que trazia até algumas proteçõezinhas. Então, talvez a gente vai voltar para antes do Código Comercial, né, que o trabalho seja na lei, no faroeste, no mais forte. Isso será o caos social. Só para encerrar, até que ponto a pressão da Justiça do Trabalho, dos magistrados da Justiça do Trabalho, pode interferir no que a Suprema Corte vem decidindo? Olha, na verdade, é importante essa mobilização dos operadores do direito, dos advogados trabalhistas, dos juízes, dos membros do Ministério Público, mas nós precisamos da mobilização dos trabalhadores. Sim. Os sindicatos precisam acordar e perceber
que essa é uma questão fundamental para os trabalhadores. É muito mais importante, como disse o professor Rodrigo, do que o 6x1, porque se você permite que o trabalhador seja contratado como PJ, não tem jornada 6x1. Não tem 13º, não tem fundo de garantia. Então, as centrais sindicais, elas precisam colocar esse tema como prioritário. Isso deve ser a prioridade número 1, não é? De pressionar o Supremo Tribunal Federal, pressionar aqui, eu digo no bom sentido, nós estamos numa democracia e os sindicatos têm que ser ouvidos, não é? Você até fez uma pergunta anterior sobre a influência dos empresários no Supremo. Vamos lembrar o seguinte, no dia de hoje o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, está em Nova York, fazendo palestras lá para uma entidade chamada LIDE, não é? Que é uma entidade formada por grandes empresários, e ele está lá ouvindo os empresários, não é? Falando e ouvindo para os empresários. Então, os sindicalistas, trabalhadores, também precisam ser ouvidos pelo presidente Supremo. Eles têm que marcar audiência com o presidente Supremo e dizer, olha, isso aqui é o fim do direito do trabalho, é o fim dos direitos sociais. Então, mais importante do que os operadores do direito é a mobilização da classe trabalhadora. Perfeito. Professores, agradeço demais a presença de vocês aqui, tema central para a gente, muito importante para debate. Então, muito agradecida pela disponibilidade de vocês. Um abraço e até uma próxima. Abraço. Nós que agradecemos. Até. Até logo, abraço. Conversei sobre a Suprema Corte contra os trabalhadores com os professores aqui no Primeira Edição. Debate importantíssimo e que está sempre presente por aqui.